ouvi o trovão. Eu afirmo, não há dois Espíritos Santos. O mesmo Espírito Santo que guiou Simeão a Cristo tem te dirigido aqui. Agora um fundo clama a outro. Deve haver um eco que responda a este clamor. Deixa o diabo perseguir um crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Essa é a realidade. Você receberá o que espera. Eu espero ver o Espírito Santo vir e manifestar-se em poder. Eu creio nas promessas. Primeira João 5:7, perto de Apocalipse. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes três concordam num. Senhor Deus, a gente como mortal precisa de Ti constantemente. A Bíblia é grande, a mensagem do seu profeta também, mas nós precisamos apenas da vivificação do momento. Que possamos esquecer todas as coisas que para trás ficam e prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fale conosco, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Tudo é muito conhecido. Nós vamos falar sobre dois números, 3 e 7. Começamos aqui, como diz a Bíblia, três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E prestar atenção que diz: e estes três são um. Pai, Palavra e Espírito Santo. Estes três são um. É como eu sou corpo, espírito e alma. Esses três são um. Certo? Você é da mesma forma. Então Deus, Pai, Palavra e Espírito Santo são os que testificam no céu. Estou usando o céu e a terra para você ver que aqui na terra também tem que ter uma representação do céu. Três, que é o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, são um. E aqui na terra precisa ter esta mesma representação. Corpo, espírito e alma também são um. Uma pessoa, um homem. Aí três são os que testificam na terra. Falando agora do natural: o espírito, a água e o sangue. Isto é o que acontece num parto. Nós temos aprendido isso também com o irmão Brana, certo? A água, sangue e logo a criança, o espírito,
estamos tendo 3. Agora, atenção para a Escritura que diz que o Espírito, a água e o sangue, esses 3 não são um. Esses 3 são 3. Diz assim, e estes 3 concordam. Concordar é eu, você e outra pessoa, então nós concordamos. Não somos um. Mesmo marido e mulher, quando diz que são um, você tem que ver que são pensamentos diferentes, raças diferentes, sangue diferente. Então eles têm que lutar para poder formar-se um. Do contrário, eles não serão um. Pode parecer, pode ir na lei, pode casar, pode ir na igreja, pode o pastor pôr a mão, pode o sacerdote, mas se eles não estiverem em acordo um com o outro, eles não são um, porque eles são 2 pessoas distintas. Por isso o trinitarianismo está errado, porque Deus não é 3 pessoas distintas. Deus é 3 ofícios distintos. Pai, Palavra e Espírito Santo. Aí esses 3 são um, porque são os que testificam no céu. Amém? Estão entendendo? Vamos começar aqui. Vamos do céu para a terra, que aos poucos, para podermos aprender esta mínima coisa. Por isso você não pode crer num Deus diferente do que você é. Por isso Jesus diz, o Pai está em mim. Por isso eu digo para você, o meu Espírito está em mim. Meu Espírito não é algo à parte. Meu Espírito está em mim, formando um. Certo? Corpo, Espírito e alma. Forma um. Por isso, santificação, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. São 3, e isso daí tem que acontecer toda esta obra, tudo separado. Justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. A gente tem notado muito algumas mensagens do irmão Brana que você pode encontrar batismo com o Espírito Santo dos pentecostais. Mas você vai notar pela mensagem revelada, depois dos selos, você vai ver que o batismo com o Espírito Santo verdadeiramente não foram os pentecostais. Os pentecostais foram restauração dos dons espirituais. Batismo com o Espírito Santo foi Deus encarnado no profeta. Irmão Brana mostra isso. Hoje tem se cumprido essa escritura, 135. Então a gente, conforme vai aprendendo, você vai vendo a manifestação de Deus. O irmão Brana diz que ele é o Filho do homem, Cristo. Filho de Deus, nas eras, e filho de Davi. Quando ele estiver tratando com os judeus, mesmo no milênio ele é filho de Davi. Ele tem um entremeio que o irmão Brana deixou para falar depois, e que nós precisamos admitir isto. Por ser uma manifestação igual, o irmão Brana diz que Deus manifesta 3 vezes. Porque filho do homem, ele manifesta 2 vezes. Se você notar a mensagem do profeta nesse tempo final, ela vem manifestar
2 vezes também. Aquele ministério da revelação do tempo do irmão Brana tinha que manifestar outra vez. Por isso, não somente o irmão Brana comeria o livro, porque ele, comendo o livro, não podia dizer a ninguém a terceira puxada. Então ele não podia comer sozinho. Por isso que o irmão Brana nunca falou sobre Apocalipse 10, 8 a 11. Ele falou de 1 a 7, porque o 7º anjo come o livrinho e profetiza. Aí vem João, a noiva, ele diz, João representa a noiva. Então aí vem a noiva, come aquele livrinho e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Você toma o irmão Brana profetizando, não pôde dizer a terceira puxada. A noiva, João, que tipifica a noiva, diz o irmão Brana, é um tipo da noiva. João come e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Amém? Vocês estão acordados? Amém? Nós somos em pouco, então nós temos que despertar nós mesmos, certo? Aí o irmão Brana diz no parágrafo 22 da mensagem áudio, aquela carta áudio, irmão, lhe veio, só um pedacinho no meio do parágrafo, quando ele estava falando exatamente de Filho do Homem, Deus do 21, no 22 ele diz, ele é colocado para fora na era de Laodiceia. Então, de acordo com Lucas, que é 17, 26 a 30, ele se revelará como Filho do Homem. Quer dizer, outra vez. Por isso ele disse apenas 3 vezes. E as pessoas tropeçam nisso, porque o ministério do Filho do Homem, ele é repetido. Jesus e Brana, certo? É repetido o ministério do Filho do Homem. E assim nós temos o ministério do irmão Brana. É ele que vem e revela toda a palavra. O Cordeiro abre o livro, dá para ele, no capítulo 10 de Apocalipse, e ele come esse livro, mas não pode dizer a ninguém. Ele profetizou porque ele deixou os selos para nós. Ele deixou essa mensagem clara para nós. Mas ele não pôde dizer o segredo principal que completaria esse 3. Ele não pôde dizer. Então ele disse apenas os selos, trovões revelados, e falou do Filho do Homem uma vez. Eu quero que você entenda que eu estou lendo aqui a mensagem dele, e a Bíblia também é assim. E Jesus veio, ele era o Filho do Homem, e Jesus falou que viria o Filho do Homem. Isso daí é que as pessoas não entendem. No tempo do irmão Brana, foi cumprido esse ministério, que Jesus foi o Filho do Homem em carne no amanhecer, e Jesus em Brana foi o Filho do Homem no entardecer, em carne outra vez. Deixa eu passar alguma coisa pela mensagem para os irmãos. Falando do número 3 primeiro. Eu tenho aqui 345, há umas que estão em prisão agora. Vou lento, vou só ler para vocês. E se for, olhe para a escritura empilhadas aqui dentro. Poderia ser a terceira puxada. É para pregar aos condenados eternamente, que têm rejeitado a mensagem da salvação. Meus irmãos, a terceira etapa
não é para ser pregada ao povo que rejeitou Jesus. Você tem que notar isso aqui. Ó. A terceira etapa é para pregar aos condenados eternamente. É para esse tempo que vem a terceira etapa. Que eles têm rejeitado a mensagem. A mensagem de salvação não é aquela mensagem do Calvário que já me salvou. Agora Deus vem no entardecer com esta mensagem de salvação, da revelação dos selos, porque está escrito também aqui, 141 almas que estão em prisão agora. Os mistérios estavam nos 7 selos. Quando estes 7 selos foram abertos, isso abriu a Bíblia inteira. Meu irmão, ou abriu ou não abriu. Então não adianta a gente falar que abriu e depois não crer que abriu. Quando esses 7 selos foram abertos, nos dias do irmão Branham, isso abriu a Bíblia inteira. Aí você não tem dúvida mais da semente da serpente, lá do Éden, porque abriu a Bíblia inteira. E ele pregou a semente da serpente antes da abertura dos selos. Ele já tinha pregado a semente da serpente. Ele falou da semente da serpente nas eras da igreja. Antes das eras. Ele fala da semente da serpente. Mas quando abriu os 7 selos, isto vindicou. Isto foi um selo. Isto aprovou. Tudo que o irmão Branham tinha pregado sobre a semente da serpente e outras mensagens. Abriu a Bíblia inteira. Ela foi selada, a Bíblia, com 7 selos, 7 mistérios. E nestes 7 selos, retinha o mistério inteiro dela. Agora vocês veem que esses 7 selos, ele falando da Bíblia inteira, mas ele vai mostrar que a coisa está no Novo Testamento, porque do Velho Testamento Jesus veio e cumpriu aquilo do Velho Testamento. Agora tinha que haver o Filho do Homem outra vez no entardecer, conforme Zacarias 14:7, para cumprir o restante do Novo Testamento. Então, volto aqui, os 7 selos, ela foi selada com 7 mistérios, a Bíblia. E esses 7 selos retinham o mistério inteiro dela. E era o livro da redenção, o Novo Testamento. Para você ver, ele não diz do Velho Testamento. Porque quando Cristo veio, aqueles do Velho Testamento, diz o irmão Branham, que havia ressuscitado. Quando Jesus morreu, você vai ler São Mateus 27, 50 em diante, quando Jesus morreu, as tumbas se abriram e os mortos saíram depois da ressurreição de Jesus. Aí que os mortos saíram. Estes é do Velho Testamento. Subiram com ele no seu rapto, em Atos 1, verso 8 a 11, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este que vocês estão vendo, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, aqueles do Velho Testamento subiu com ele. Irmão Branham fala sobre isso, me parece que é Salmo 27. Abre portas às vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E ele diz, havia uma pergunta do lado de dentro da porta. Quem é o Rei da Glória? Para ver se a comitiva que estava chegando na glória, se é verdade. Por isso a voz de dentro perguntou, quem é o Rei da Glória? Os de fora, diz o irmão Branham, que respondeu, o Senhor poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Então aí já estava mostrando para nós o cumprimento da redenção dos irmãos do
Velho Testamento. Agora precisava vir do Novo Testamento. Jesus morreu, não foi para salvar os do Velho Testamento. Eles já tinham sido salvos através de sangue de bode, de cordeiros, de touros. Eles foram salvos, certo? Eles não tinham o que nós temos. Eles não tinham o Espírito Santo vivendo neles como nós temos. Eles tinham Deus intercedendo por eles através de sangue, de bode e de cordeiro. Amém? Quando você chega aqui no Novo Testamento, você tem a intercessão pelo sangue de Jesus Cristo. A questão de Jesus ter que ficar sobre o trono até a última era é porque os nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E sendo esses nomes escritos, o Cordeiro tinha que permanecer no trono até que entrasse a última semente, a última pessoa. E essa última pessoa, última semente, último eleito, é o sétimo anjo. A Bíblia mostra tão claro que a sétima é a última trombeta. Então não tem mais trombeta. A sétima é a última trombeta. Se nós estamos aqui repetindo, é Deus permitindo esse espaço de tempo dos Estados Unidos para cá, para podermos ter o privilégio de repetir a mesma mensagem, profetizando outra vez. Não sou eu profeta, eu sou um homem, um pastor. Mas esta mensagem, ela é profética. Você entende? E ela está sendo profetizada outra vez. Amém? Guardaram isto? Então ele mostrou aqui que ele tinha que ficar no trono de intercessão também até entrar o último eleito. Você pode ler almas que estão em prisão agora para você aprender melhor isso. Eu tenho mais coisas aqui. Eu acho que seria bom eu deixar para vocês também, porque isto ajuda. O irmão Brana mostra o parágrafo 149. Ele diz num parágrafo aqui, porque ele não poderia redimir na cruz. Se você souber, sabe o que ele fez na cruz? Ele redimiu os irmãos do Velho Testamento, diz o irmão Brana. Ele redimiu aquele do Velho Testamento e tomou uma esposa gentia, certo? É isso que aconteceu. Tinha que ser assim, redimir a Noemi, ele pregou a mensagem parente redentor. Ele redimiu a Noemi, ali na cruz, e tomou Ruth, que é a do Novo Testamento, por esposa. Tomou Ruth, a gentia. Para você ver, Noemi era judia, estava apontando para os judeus, aquela redenção para os judeus. Agora, ele traz a redenção para os gentios, nesse dia final. É o 139 que eu li. E ele não poderia redimir na cruz. O 149 em diante. O Cordeiro surgiu, foi até aquele que tinha o livro em sua destra, recebeu o livro, subiu no trono e se assentou. Meu irmão, isso aqui o irmão Bruno está dizendo quando ele foi para o trono. Ele foi para o trono e se assentou. Isso mesmo. Terminou quando? Aí ele diz, quando os selos foram revelados. Você não pensa que Jesus saiu do trono, voltou aqui, revelou o livro, voltou lá e assentou no trono. Não, ele assentou no trono para poder nos redimir. Por isso ele tinha que ficar no trono até essa última era, o último mensageiro, e quando entrasse o último eleito, que é o último mensageiro, a última trombeta, então o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e desceu. Ele diz, quando?
quando os selos foram revelados, quando o último, que era tudo que ele havia redimido. Porque, olha, cada eleito está no mensageiro. Os eleitos de Paulo estão nele. Os eleitos de Irineu estão nele. Os eleitos de Martim, de Columba, de Lutero, de Wesley, estão neles. Os eleitos de Brana estavam nele. Por isso que, no tempo do novo nome, quem vai receber o novo nome é a última. É na última era, porque Deus não veio com um novo nome nas eras anteriores. Deus vem com um novo nome quando ele sai do trono. Aí ele desce com um novo nome. Por isso ele desceu em Brana. Amém? Bom, a gente fala sobre essas coisas, até parece o 3 e o 7. Mas estamos dentro disso daí. Escuta, ele veio para redimir. Final de 149. 150. Ora, por que ele não os redimiu há 40 anos atrás? Quando dava 40 anos atrás, tempo pentecostal. O irmão Branham estava aqui em 63 dizendo, por que ele não redimiu há 40 anos atrás? No tempo pentecostal. Ele não redimiu. Escuta, há 2000 anos atrás, ele está dizendo, por que ele não redimiu há 40 anos atrás, há 2000 anos atrás? Porque a redenção do Novo Testamento é feito aqui, e o Cordeiro tinha que ficar no trono, intercedendo. Isso é força de expressão de Deus. Ficar no trono não é ficar de castigo ali, não. É que ele morreu para me salvar e para te salvar, e ele tanto intercedeu por nós em vida, como essa intercessão passou durante todas as 7 eras, intercedendo por nós, até entrar o último eleito. Quando o último eleito entra, aí ele sai do trono. Foi por isso que Apocalipse 10, 1, a nuvem cumpriu no dia 28 de fevereiro de 1963, é porque o Cordeiro tinha saído do trono e descido com o livrinho aberto. Está escrito em Apocalipse 10, 1. Ele desce com o livrinho aberto e ele revela para o 7º anjo de Apocalipse 10, 7. Amém? Então guarde bem, escuta, por que ele não poderia redimir na cruz? Ele não poderia redimir na cruz. Estou falando, na cruz foi uma redenção do Velho Testamento. Agora, esse dia final, quando ele sai do trono e desce com o livrinho aberto, ele vem para poder redimir o Novo Testamento. E vem exatamente na última era, quando o último eleito sai, que é o irmão Branham, quando o último eleito entra também, que é o irmão Branham. E aí todos nós que cremos na mensagem dele. Irmão, nem todo mundo creu na mensagem de Lutero. Então eles não pertenciam àquela era. Nem todos creram na mensagem de Wesley. Eles não pertenciam àquela era. Certo? Eles não creram na mensagem do irmão Branham. Eles não pertenciam a esta 7ª era. Quando Deus veio para trazer esta redenção, e quando ele veio para redimir Israel, ele veio num corpo de carne gerado pelo Espírito Santo. Quando ele vem para redimir os gentios, ele vem agora num corpo de carne igual ao nosso. O homem chamado William Marion Branham não é o homem que redime. Você vai notar a eficácia do 3 e do 7. Hoje quero falar como um significado, mas o 3 ele tem um significado de completo também. Mas eu quero falar ele hoje segundo a pregação que estou fazendo. 3 e 7, eles têm o mesmo significado. Perfeição. 3 e 7. Se eu não fosse alma, eu seria um animal irracional. Um cachorro, um boi, um bode. Estão me entendendo?
um animal irracional, se eu não tivesse alma, porque eu não estaria completo. Por isso que Deus completou o seu trabalho no 7º dia, porque 7 quer dizer perfeito, completo. E quando chegou no 7º dia, ali estava o homem, perfeito. Isso tinha que voltar outra vez, tinha que chegar Cristo, o homem perfeito. Tinha que chegar Cristo em Brana, não é o Brana, pai de José Brana, que é perfeito, quer que vocês entendam isso. Deus tem que usar o homem, a carne, para expressar sua palavra do dia. Então, quando chega no 7, outra vez. Mas eu estou no 3 ainda, não. 348 almas que estão em prisão agora. 3 é perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Irmãos, isso precisa de fé, luz. O que aconteceu? Olha aqui. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente. Novamente. Ele já tinha sido produzido uma vez, que era Cristo. Mas agora o ministério chegou à perfeição quando produziu a Cristo novamente no natural, entre seres humanos. Ele está falando do nosso tempo, certo? Agora, isso aqui para os que duvidam da mensagem não vale nada. Isso para quem não crê em William Branham não vale nada. Mas para nós, isto é alimento do céu. Certo? Isso para nós é alimento de Deus. Que o ministério chegou à perfeição quando reproduziu novamente a Cristo em carne humana. Quem era Cristo em carne humana? Vocês pensam que nós vamos idolatrar o homem Brana? Nós temos na Bíblia dizendo, não adore o anjo, que é o homem. Adore a Deus, que está no anjo. Entende? Então não estamos aqui adorando o homem, Brana, mas o Deus que está em Brana. Deus operando num homem. E isso aconteceu quando o mistério, outra vez, o ministério, chegou à sua perfeição. Olha, não tinha perfeição no ministério de Lutero, de Wesley, pentecostal, não chegou à perfeição. Se pentecostais fosse o batismo do Espírito Santo, teria que ser perfeito, mas eles denominaram. Aí Deus teve que vir em carne no entardecer, para poder mostrar para nós que o ministério tinha que chegar à perfeição. Quando produziu a Cristo novamente no natural. Isto é Cristo numa carne, Cristo num corpo, entre seres humanos. Ele não podia dizer, entre vocês, que estava claro. Mas não podia clarear muito o mistério. Mas já tinha chegado à perfeição, o ministério, quando reproduziu a Cristo novamente. E quando é que isso foi reproduzido novamente? Exatamente quando Cristo desceu do céu e que foi fotografado pela ciência, 28 de fevereiro de 1963, e a nuvem que começou a ser formada de manhã, ela terminou sua formação à tarde, às 18 horas, e às 18h28 ela foi desvanecendo, cumprindo o 7º selo de Apocalipse 10, segundo o irmão Brana, e o 7º selo de Apocalipse 8, segundo a Bíblia, que havendo o Cordeiro aberto o 7º selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Irmãos, Deus é tremendo. Quase
ele deixou o mistério. Quase meia hora. E a ciência vem sem saber de nada. A ciência não sabe de nada. Ela não soube, só o irmão Branham que ficou sabendo. A ciência não sabia. A ciência, gente da ciência naqueles dias, estavam procurando você, ou alguém de você sabe o que é isso? O irmão Branham pensou em ir lá falar para eles. Deus disse para ele: não vá. Vai ao Tabernáculo Branco em Jeffersonville e diga a eles. Agora ele foi lá, pregou para eles e eles não viram. Precisou de mais 40 anos depois dos selos para nós podermos ver aqui no Brasil. Agora, o que somos? Irmãos, somos falhos. Todos nós somos falhos. Todos nós somos sujeitos a ser envergonhado e envergonhar. Todos nós. Porque somos humanos. Mas Deus aprove trazer esta perfeição da mensagem do irmão Branham, que o ministério chegou à sua perfeição, estava junto com os americanos e eles não deram valor, e aí nós aqui 40 anos depois estamos valorizando que o ministério chegou à perfeição lá nos Estados Unidos para poder revelar os 7 selos. Se não chegasse à perfeição, não podia revelar 7 selos, porque é 7, não é 6, é 7 selos. E precisa de perfeição. Isso vem do céu, do Pai, Palavra e Espírito Santo. São um. Você vê, quem é o Pai? É o Espírito Santo. A Palavra é Cristo. Onde o Pai estava? Em Jesus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Amém. Então a gente tem que ver como a perfeição deste ministério. Repetindo para mim, já chegando quase ao fim, é que eu tenho que falar do 7 ainda, dois ou três parágrafos aqui. Então aqui, irmão Branham diz: o ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Cristo novamente no natural. Não esqueça disso, que Cristo foi reproduzido no natural. Cristo, para ser reproduzido no natural, Cristo tinha que ser homem, tinha que vir em carne, ser reproduzido no natural, porque Cristo é espiritual. Mas ele foi reproduzido no natural. E ele não foi reproduzido no tempo dos outros mensageiros. Lutero, Wesley, pentecostais. Não, ele foi reproduzido nos tempos do ministério do 7º anjo, em William Marion Branham. Amém? Amém. Só mais alguma coisinha? Uma carta ao irmão Liveio, 21, olha para você ver, foi onde o irmão Branham gravou essa fita, mandou para o irmão Liveio e disse se ele quisesse usar, ele podia usar isso aqui e depois ele podia quebrar a fita ou devolver para o irmão Branham. Ele não quebrou a fita, não devolveu para o irmão Branham, e muitas vezes não usou também o que o irmão Branham falou aqui para ele. Então nós estamos aqui para obedecer o que o profeta falou. E se um não faz, o outro faz. Você tem que saber que Deus faz assim. Se você não glorifica a Deus, Deus levanta outro no seu lugar para glorificá-lo. Deus não perde campanha. Ele levanta outro. Então aqui está, 21. Agora, é uma carta ao irmão Liveio. Agora, e outra coisa, se você notar, G-R-A-H-A-M, tem 6 letras, que é GRAM. A-B-R-A-H-A-M, em inglês, Abraão, tem 7 letras. Escuta. E B-R-A-N-H-A-M, Bran, tem 7 letras. O significado do 7. Temos que dar atenção a isto. O significado 3
que é perfeição, o ministério chegou à perfeição. E o ministério chega à perfeição, se você for com a atração sobre a montanha 133, ele diz que a terceira puxada é a vindicação do seu ministério. O selo do ministério de Mombrana é a terceira puxada, 3 e 7. Então vamos aqui, 7 está no próprio nome dele. Quantos picos tem aquela montanha? Certo? Tem 7. Quantas letras tem seu nome? D-R-A-M-H-A-M. Foi Deus perguntando ao profeta, quando ele estava passando por perto daquele monte, daquela montanha. Lá em Montana, o nome do irmão Brana não está escrito no Monte Pôr do Sol. O nome do irmão Brana está escrito no monte em Montana, certo? Estados Unidos. Ali estava os 7 picos, e apontando para 7 letras do irmão Brana. Está na mensagem, parado na brecha, 138 a 155. Bom, eu posso dar escritura, eu posso dar mensagem. Quem não crê, não crê, irmão. Esse povo pentecostal que está pulando e gritando, lê Atos 2,38 para eles nunca vão obedecer. Eles não nasceram para isso. Eles não são redimíveis. Porque quem é redimível é no sangue de Jesus Cristo. Certo? Mas eles não sendo redimíveis, eles rejeitam o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não tem que batizar em nome de William Branham, está errado esse batismo também. Você vai saber que o 7 de Branham é para mostrar a revelação dos trovões, do novo nome de Deus, que ninguém é batizado no novo nome de Deus. Ninguém vai orar pelos enfermos no novo nome de Deus, porque já foi declarado que por suas pisaduras, Isaías 53, né? 53, por suas pisaduras, que as pisaduras de Cristo, não de Brana, por suas pisaduras fomos sarados. Então ninguém deve orar em nome de Brana para ser curado, porque você já foi curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui o nome Brana é novo nome, é fé para arrebatamento. Essa é a hora que vivemos. Olha, o 28, carta áudio, irmão Oliveira. E nós podíamos, se você puder, eu creio, eu estive pronto para falar a você, se referindo a G-R-A-H-A-M, que é GRAM, sendo 6 letras, o qual significa homem ou mundo. D-R-A-M-H-A-M é 7, é Bran, o qual é perfeito, perfeição. Amém? A mensagem nunca veio para o grupo de Billy Graham, ela veio para o grupo eleito, o grupo que é eleito. Eu creio que ele estava pronto a dizer, a mensagem veio para o grupo de Bran. Aí ele falou, para o grupo eleito, que é eleito. Mas a mensagem nunca veio para o grupo de Billy Graham. Por isso vocês que colocam o irmão Brana no púlpito para pregar, vocês estão fazendo coisas erradas hoje, tirando os outros ministérios de cena e achando que só o irmão Brana que deve pregar. Na verdade, se você não prega essa mensagem que estamos pregando da terceira etapa, é bom sentar mesmo. É bom sentar e ouvir o irmão Brana. Esta é uma realidade. Para você pregar esta mensagem que estamos pregando, você vai ver, não precisa colocar o irmão Brana aqui no púlpito pregando, porque já foi pregado e eu tenho que tomar a mensagem dele e ler para vocês e saber que isso não é uma interpretação minha. 7 é perfeito, perfeição. 3 quer dizer, o ministério chegou à perfeição. Terceira puxada é a perfeição do ministério do irmão Brana. Amém. Amém. Eu acho que é simples.
se eu não perdi aqui 137 almas que estão em prisão agora, só para mim encerrar. O 7 é sempre o mistério. O que é? Bran é sempre o mistério. Eles não vão entender isso, meus irmãos. Eles não vão entender. A gente vê que Cristo foi o mistério do dia. Paulo veio e diz Cristo para revelar o mistério de Deus. Cristo. Agora Brana veio e mostra que é Cristo, o mistério de Deus revelado. Isso é Cristo Bran, 7 letras. Isso é que o ministério chegou à perfeição. O 7 é sempre o mistério. Por isso ele diz, não foi aberto o 7º selo. Deus diz para ele, não diga a ninguém. Não foi aberto o 7º selo, era ele. O 7º selo, ele diz, cada anjo das 7 eras representa um selo. E irmão Brana foi o anjo da 7ª era da igreja. Qual selo ele representou? O 7. Perfeito, perfeição. Mas não podia ser dito nos dias dele. Tinha que passar mais de 40 anos para poder ser dita esta mensagem, porque o Brasil ainda tinha que aprender primeira e segunda etapa. Isso ele já tinha ensinado lá nos Estados Unidos, mas o Brasil nunca recebeu nenhuma visita do irmão Brana. Aí o Brasil foi receber, depois me parece de 60 em diante, que ele foi receber esta visita da mensagem do profeta. Mas não tinha revelação também. Era a primeira e segunda etapa sendo anunciada no Brasil e 7 nações vizinhas. Isso já cumpriu com o ministério do pastor Joaquim Gonçalves Silva. Já até descansa no Senhor. Se você tiver problema com qualquer ministério desse, que descansa no Senhor, você tem que ter problema com Davi. Você vai ter que ter problema com Sansão. E não crer naquilo que aconteceu lá. Porque aquilo estava mostrando que nós aqui, que temos uma vida superior à do Velho Testamento. Uma redenção superior à do Velho Testamento. E primeiro eles ofereceram sangue de bode e de cordeiro, crendo que viria o sangue de Deus para redimi-los como um povo israelita. E agora nós, que estamos vivendo esta mensagem, temos que saber que todos nós somos tecidos de fraquezas, de falhas, mas existe um sangue que já nos purificou de todo o pecado. Então, eu creio no ministério do irmão Arkel Rússio Martins, que veio aí no Monte do Senhor em Campinas, trazendo a mensagem. Mas foi só isso. Esparramou aí para o Espírito Santo, para o sul do Brasil, essa mensagem, mas veio misturada com ressurreição isolada, porque eles não viam que os selos tinham sido revelados. Nós fomos ver que os selos foram revelados do ano 2000 para cá. Ninguém sabia que os 7 selos tinham revelado. Eu estava entre eles e ouvia dizer, o 7 ainda não foi. Porque eles não sabiam que o 7 era Deus no irmão Brana. O 7 é Cristo. E Cristo, esse ministério, chegou à perfeição. Cristo em carne humana outra vez. Amém? Eu acho que isso daqui, meus irmãos, é o suficiente. Pai Celestial, que este povo alcance cada dia mais a luz da sua palavra. E nós que pregamos, não somos nada. Estamos aqui só para cumprir um dever nosso, Pai. Esse é o meu dever. Se eu não servir para pregar esses 7 selos revelados do jeito que o seu profeta pregou, então que adianta ficar vivendo? Nós entendemos disso, Pai. Por isso já pregamos como o seu profeta pregou os 7 selos desde o ano 2000. Estamos ensinando isso para o povo. E estamos agradecidos por esta luz que tem vindo para nós podermos ver o Senhor em carne humana, no 3, que é num homem
corpo, espírito e alma, e perfeito. B-R-A-M-H-A-M. E o Senhor foi tão perfeito nesse tempo final, que o Senhor veio com William, 7 letras, Marion, 7 letras, Bran, 7 letras. Obrigado por esta luz, por esta perfeição do 3 e do 7, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.